Olá, amigos, tudo bem? Aqui quem fala é o professor Marcos Paulo, no nosso canal História e Artes. Temos focado bastante na questão da história, né? Às vezes, nem sempre falando diretamente de arte, mas hoje vou falar um pouquinho dos dois, que é sempre essa a ideia, e vou estar destacando uma temática, e dessa temática eu vou falar de histórias ligadas ao mundo das artes, em especial as artes cinematográficas, né, a arte do cinema, que tem a ver com a história em si, que eu vou destacar para vocês. E qual é o tema de hoje? É sobre a crise de 1929. Não sei se vocês já ouviram falar sobre essa crise, também conhecida como a Grande Depressão, e eu vou tentar explicar assim de uma forma simples, né, e clara, e detalhada o que foi essa crise do ano de 1929, que ficou também conhecido como a Grande Depressão. Eu já fiz um comentário breve sobre ele em outro podcast recente, que foi o do filme Tempos Modernos, perdão, de Charles Chaplin, que se passa por volta de 1930, né? Na década, o filme é de 1936, mas ele se passa por volta dos anos de 1930, o início da década de 1930, ou seja, após a crise de 1929. Então vamos explicar primeiro o antecedente de tudo para poder chegar à crise de 1929. Vamos falar primeiro da Guerra Mundial, Primeira Guerra Mundial, também conhecido como a Grande Guerra, que ocorreu entre 1914 até 1918. Essa foi uma guerra que surgiu na época, né, os primeiros anos do século XX, onde tivemos dois eixos, né, que lutaram, conhecidos como Tríplice Aliança e Tríplice Entente, tá ok? Do lado da Tríplice Entente, a princípio, estariam a Alemanha em destaque, a Itália e também tínhamos o Império Austro-Húngaro, tá ok? O Império Otomano também. E do outro lado, a Tríplice Aliança, nós tínhamos em especial a Inglaterra, a Rússia, e tínhamos um outro país que somava com eles, que agora me fugiu. A França, perdão. A França, a Inglaterra e a Rússia. Posteriormente entraria os Estados Unidos no lugar da Rússia, que eu vou explicar agora para vocês. Porque posteriormente houve a troca. É porque durante a Primeira Guerra, ou a Grande Guerra, e assim é chamado de a Grande Guerra naquela época, porque eles não tinham ideia que haveria uma Segunda Guerra posteriormente àquela, ficou conhecido como a Grande Guerra naquela época. Eles não chamavam de Primeira Guerra. Nós chamamos assim, para a historiografia, para a história, tá bom? Então, eles chamaram de a Grande Guerra. E assim, posteriormente, durante a guerra, a Rússia precisou sair porque estava havendo uma revolução na Rússia. Onde a Rússia ainda era um país com rei, né? De um país que permitiu o rei, o czar. E assim, quando começou a Revolução Russa, a Rússia teve que sair da Tríplice Aliança e posteriormente veio entrar os Estados Unidos, né, os Estados Unidos da América, nessa situação. E é nessa situação, um pouco antes dos Estados Unidos entrar, que os Estados Unidos começam a se desenvolver. Por quê? Porque ele não estava diretamente ligado à luta, mas ele fazia algo que ele faz até hoje. Não só ele, mas outros países também fazem, que é exportar armas, vender armas, equipar os países que estavam lutando. Se vocês notarem, alguma coisa semelhante a isso tem acontecido nos dias de hoje. No que a gente tem acompanhado, especialmente da guerra entre Ucrânia e Rússia. Não estou defendendo nenhum dos, não estou defendendo lados, assim, é só para vocês pensarem as questões, assim, como fatores históricos têm muita ligação com fatores atuais do presente, essa questão do armamento. E nesse caso, os Estados Unidos em si vendia especialmente armas para material, a gente chama de material bélico,
para esses países, no caso, os países da Tríplice Aliança, tá? Eles não forneciam para os países da Tríplice Entente, que no caso era a Alemanha, como eu disse, Itália, o Império Austro-Húngaro e o Império Otomano, tá ok? Eles faziam para a Tríplice Aliança, que era França, Inglaterra e... Desculpe, esqueci de novo. Era França, Inglaterra e Rússia, inicialmente. Esses 3 países lutando. Ou seja, quando a gente pensa em Primeira Guerra Mundial, a gente pensa que foi todo o mundo, né? O mundo todo. Mas não foi o mundo todo. Foram especialmente esses países que eu acabei de comentar. Não é o foco falar sobre a Primeira Guerra Mundial, mas para a gente chegar à ideia da crise de 1929. Então, com isso, os Estados Unidos foi crescendo, foi enriquecendo. Muitas pessoas ficaram empregadas, e aí surgiu uma frase conhecida como America Way of Life. Nós conhecemos mais essa frase como estilo de vida americano. Então, assim, o que é o estilo de vida americano? É o estilo de vida de poder consumir. A ideia era essa, era o consumismo, o capitalismo, de poder consumir, de fazer o que quiser, do jeito americano de ser. Entendem o que eu quero dizer? Assim, ou seja, do estilo deles, do jeito deles, mas especialmente com a ideia de consumir, comprar coisas novas. Foi aí que Henry Ford cresceu com seus carros, né, que existem até hoje, os carros da fábrica Ford. E o Henry Ford foi um homem que se destacou fazendo modelos de carros variados, dentre eles um que ficou muito famoso na época, porque ele passava em qualquer tipo de... Tem um modelo específico, desculpe, eu não sei dizer o nome do modelo específico do carro, mas hoje a gente chama ele de Calhambeque, nos dias de hoje, mas era uma novidade. Então, assim, Henry Ford foi um dos que enriqueceram com isso, tá bom? E já citando um filme ligado a essa questão dos que enriqueceram nesse período, e me destaco os americanos, é um filme chamado Vidas Amargas, e conta a história de um jovem que, no caso, enriquece durante a Primeira Guerra Mundial, enriquece a família, produzindo alimentos para poder exportar, para poder mandar para outros países que estavam com falta de alimentos. Porque como muita gente estava lutando, não estava tendo produção nesses países, certo? Esses países que eu digo da Tríplice Aliança. Como comentei, a França, a Rússia e a Inglaterra, a Tríplice Aliança, tá? Da Primeira Guerra Mundial. Então, assim, só para voltar. Então, eles foram enriquecendo. Perfeito. Só que, posteriormente a isso, acabou a guerra em 1918, em novembro de 1918. Eles continuaram produzindo, os americanos, não só mais material bélico, mas agora ajudando com outros produtos, exportando outros produtos para esses países. E os próprios americanos também. Só que o que houve? Os países começaram a melhorar a situação de vida, tá bom? Posteriormente, foi feito um tratado, só para poder voltar um pouquinho atrás, chamado Tratado de Versalhes, onde, em especial, a Alemanha teve que pagar o gasto que houve dos países que lutaram, tá? Os derrotados, é sempre assim, né? Eles têm que pagar para o espólio de guerra, vamos dizer assim, o que sobrou da guerra para aqueles que venceram. Então a Alemanha e a Itália, eles, em especial a Alemanha, tiveram que pagar por tudo que foi gasto durante a guerra, em especial vidas, né? Vidas que se perderam. Lógico que foram vidas perdidas de ambos os lados, mas nesse caso vidas francesas, vidas britânicas, vidas americanas, que, como comentei, os norte-americanos entraram na guerra depois. Isso foi o que ajudou muito a vencerem a guerra, uma vez que os americanos entraram que não estavam cansados e os outros estavam bem cansados. Depois eu posso fazer um podcast bem focado em Primeira Guerra Mundial, estou até falando bastante disso, mas tudo isso para chegar nessa primeira crise. Então, passando a essa questão da Primeira Guerra Mundial, perdão, gente, o que aconteceu? Literalmente, os países precisavam comprar
porque eles não tinham, não tinha ainda aviões. Aviões foram coisas que entraram bem já no finalzinho da Primeira Guerra Mundial. Inicialmente a guerra era em solo, ou seja, infantaria. Quando a gente fala infantaria, é o exército que bate de frente, é a primeira linha de luta, né, ou linha de frente de luta, era a infantaria, tá bom? E também tinham os navios, tinha a marinha, né? Mas não tinha necessariamente a aeronáutica, né? Ou a parte do exército de aviação, porque os aviões começaram a surgir bem depois, e é assim que, e bem depois, começaram a entrar também na questão bélica, na questão de guerra, tá bom? Então os armamentos eram outros, não necessariamente aviões. Então, gente, voltando para essa questão, todo tipo de produtos foram elaborados e enviados para esses países, desde material bélico na época da guerra, como posteriormente comida, vestimentas, produtos de uso doméstico. Porém, o que houve durante a década de 1920, chegando no caso especialmente em 1929, os países se restabeleceram muito rápido. Os Estados Unidos já estavam vendendo também para os derrotados, como foi o caso da própria Alemanha, tá bom? Itália, entre outros, e a Inglaterra se levantou rapidamente, a Alemanha se levantou rapidamente, e aí ficaram produtos em estoque nas indústrias dos Estados Unidos. Isso também está ligado à segunda revolução industrial, que eu falei também no outro podcast do Chaplin, né, do Tempos Modernos. Também tem bem essa pegada. Então, como sobraram muitos produtos e já não havia mais para quem exportar, o que aconteceu? Não saía mais. Então a Bolsa de Valores sofreu com isso. As ações começaram a perder valor. Então foi aonde a gente vê filmes como MIB, Homens de Preto, mostra isso, entre outros, pessoas que começaram a tirar suas próprias vidas com a queda da Bolsa de Valores. Aqueles que investiam na Bolsa de Valores perdiam tudo, e assim até o dia de hoje no caso da Bolsa, né? É um jogo de risco que pode dar certo ou não. É bem complicado. Nos dias de hoje agora temos os bitcoins, que é a moeda virtual, mas pense naquela época assim, que era tudo investimento e direto, assim, sem computadores, tudo na boca, assim, mas as pessoas já compravam para lucrar com empresas de outras pessoas que forneciam produtos. E assim foi. Como esses produtos não saíam, eis aí a crise, o nome crise de 1929, tá bom? Pessoas começaram a ficar desempregadas, tá? Porque não tinha mais como manter emprego, uma vez que se não vendia, não tinha como pagar pessoas, e se não vendia, para que manter pessoas? Esse era o pensamento da empresa. Então, assim, as pessoas começaram a perder seus empregos, tá bom? E aí surge a Grande Depressão ligada à crise de 1929. Ocorreu também em outros países, tá? Outros países sentiram a crise de 1929. Mas em especial os Estados Unidos. E é aí que eu quero entrar com vocês numa outra situação. Há pouco eu estava vendo até um filme bem interessante que fala bem sobre essa questão da Grande Guerra e o pós-Grande Guerra e a Grande Depressão. E eu queria comentar com vocês justamente sobre isso, gente. Falando tanto sobre Chaplin, né, sobre Charlie Chaplin, como essa outra situação que eu queria comentar, sobre como foi o estilo de vida deles durante esse período. Foi um período de extrema dificuldade, de fome, tá? Onde eles faziam de tudo, assim, eu tô falando dos americanos propriamente ditos, tá? Para poderem manterem um padrão de vida. Quando eu digo padrão de vida, é alguma coisa para comer, algo para poder fazer um trabalho, um bico que fosse, tá? Vocês conseguem entender essa questão que eu quero dizer? E foi bem isso. Então, qual o filme que eu queria destacar para vocês ligados à Grande Depressão, também disponível no YouTube como Tempos Modernos, que
também está ligado à Grande Depressão. Fala-se, entre outros temas, como eu falei no outro título, mas esse da Grande Depressão é A Noite dos Desesperados. Esse é o título em português, tá? É um filme de 1969, mas inspirado na Grande Depressão de 1929. Ou seja, a história também se passa por volta de 1929 a 1930. Ele não é um filme focado na Grande Depressão direta, mas tem ligação com a Grande Depressão. Em alguns momentos eles dão detalhes sobre essa questão. E esse filme em específico, ele é um filme bem chocante, tá? Eu não indico para pessoas menores de 16 anos. Particularmente, eu acho que é um filme bem dramático, assim, mas baseado na história, inspirado na história. E então eu acho que ele é um filme para maiores de 16 anos, tá bom? Pela temática em si. Porque o que acontece, só para dar uma ideia para vocês, sem dar muito spoiler. As pessoas entram num baile onde eles vão dançar 1000 horas praticamente ininterruptas, ou seja, sem parar, 1000 horas. São vários dias que o baile vai durar. Isso para quê? Para que eles possam se alimentar, ter assistência médica, e outras pessoas que ainda são empregados, ou melhor dizendo, mais abastados, vão literalmente assistir ao espetáculo. Para quem dança seria um concurso, para quem assiste é um show. Pode se chamar até, eu chego a dizer isso, pode se chamar até de uma espécie de zoológico humano. Ok? Ou seja, as pessoas iam para lá para ver uma espécie de zoológico humano. Por que eu digo zoológico humano? E de uma forma bem pejorativa mesmo. É porque essas pessoas não estavam tomando banho, não tinham acesso, ou tinham pouco acesso a banho. Tinham acesso, mas de uma forma bem insalubre. Ou seja, sem tudo muito corrido, com pouco tempo de descanso, comendo em pé, e tudo isso para alegrar as pessoas, e essas pessoas, dependendo da dupla, eram casais que estivessem dançando, as pessoas jogavam moedas de centavos para essas pessoas que estavam dançando, ou seja, era um desespero mesmo. Então era uma noite, e por isso o nome do filme é A Noite dos Desesperados. Quer dizer, eram pessoas desesperadas, desempregadas, estavam passando pela grande crise, né? Pela grande depressão, devido à crise de 1929, e estavam dançando para ganharem $1.500. A dupla vencedora ganharia $1.500, dividido entre os parceiros entre $750, se não me engano, para cada um. Aproximadamente isso. 700, 250, se eu não estou enganado. Enfim, aonde eu quero chegar, gente, basicamente isso. Eu queria dar uma ideia sobre, não sei se ficou claro, porque eu falei muitas coisas, mas basicamente, para resumir tudo que eu disse, a grande crise, ela está ligada a grande produção de produtos, tá? A crise de 1929, também conhecida como a Grande Depressão, está ligada à grande produção de produtos norte-americanos, e que depois não conseguiram ser vendidos, porque já não tinha mais para quem vender, tá bom? Então, assim, as empresas quebraram, a Bolsa de Valores quebrou, muitas pessoas ficaram desempregadas, e o estilo de vida americano, que era tão vendido no início da Belle Époque, né? Também conhecido como Belle Époque, nos anos 20, que foi o início do cinema, onde teve grande destaque o cinema, o rádio, o teatro, né? E aí temos o estilo de vida americano, propriamente dos americanos, foi afetado nesse ano de 1929. Posteriormente a isso, eles começaram a se restabelecer, tá? Com o tempo, devido a um outro fator, que foi já a futura Segunda Grande Guerra Mundial, tá bom? Então, assim, basicamente é isso. Espero que vocês tenham entendido. Eu sei que foram muitas informações, eu tentei conectar algumas coisas para que vocês pudessem entender, mas eu acho que talvez possa ter ficado um pouco confuso, mas por isso eu estou fazendo esse resumo para vocês. Então, basicamente, crise de 1929 e a grande crise, tá?
são a mesma coisa. A crise de 1929 e a Grande Depressão, perdão, são a mesma coisa. E elas estão ligadas à quebra da Bolsa de Valores norte-americana e, devido a isso, a Grande Depressão no fator de dinheiro e no fator de emprego, o que levou à fome, entendeu? Conseguem entender a ideia? Essa é basicamente a ideia do que foi a Grande Depressão, tá? Também conhecido como a crise de 1929. Espero que vocês tenham entendido. Tentei usar alguns detalhes, né, a mais para poder explicar isso. Posteriormente podemos falar um pouco mais sobre a Primeira Guerra Mundial e aí eu comento de novo sobre essa crise, mas o foco será a Primeira Guerra Mundial e podemos falar também posteriormente da Segunda Guerra Mundial. São temas interessantes que podem cair em concursos, Enem, vestibulares, entre outros, tá bom? Em todos os processos seletivos, e aí vocês já podem ter um apanho geral, né, um resumão do que foi a crise de 1929, também conhecida como a Grande Depressão. Tá bom, gente? Falando aqui o professor Marcos Paulo, professor de História Geral. Agora sim, para quem tem me acompanhado, pós-graduado em História do Brasil, pós-graduado finalmente, e em processo de conclusão do meu MBA em História da Arte. E aqui falando no caso de História Geral, né? E um pouco de arte, no caso da arte da cinematografia, com esse filme A Noite dos Desesperados. Minha sugestão de filme para vocês, disponível no YouTube, com legenda em português, tá bom? E também o filme que já falei no outro podcast, também que fala um pouco dessa questão do tema de hoje, né, da crise de 1929, que é também conhecido como a Grande Depressão, que é o filme Tempos Modernos. Tem aqui o podcast falando sobre ele e que aborda outros temas também ligados à época. Tá bom, gente? Um abraço a todos aqui do nosso canal História e Arte e a gente se vê no próximo podcast.